Sergei Lavrov, depois de visitar o Brasil, faz também uma visita à Venezuela de Nicolás Maduro. Lembrando que ainda tem mais 2 lugares para ele ir, que é a Nicarágua e também Cuba. Coreia do Norte divulga imagens do seu novo satélite espião, que consegue capturar imagens bastante importantes, com uma hipertecnologia, de territórios vistoriados dos sul-coreanos e também, claro, de atividades americanas na região. A gente teve o Jake Sullivan também, representante ali dos Estados Unidos, conversando com o Celso Amorim, que fez uma visita recente tanto à Venezuela como à Rússia, para discutir alguns pontos sensíveis da relação entre Brasil e Estados Unidos. Lembrando que o John Kirby fez críticas, a gente teve a Karine Jean-Pierre, que é a porta-voz da Casa Branca, falando que o Brasil está completamente errado nas suas posições, mas hoje tanto o Celso Amorim tentou dar uma passadinha de pano, pelo menos na ligação que fez para ele, mas também o Brasil, que se reuniu com o presidente da Romênia, que é o Klaus Werner, uma posição um pouco mais de neutralidade, condenando a Rússia. Porém, logo depois, Celso Amorim, em uma entrevista bastante longa, fez algumas críticas severas e falou que o Brasil não é obrigado a seguir a opinião de ninguém, muito menos dos Estados Unidos. A gente teve também, galera, uma notícia relacionada à espionagem dos Estados Unidos contra a própria ONU, com a ONU declarando publicamente preocupações com essas medidas americanas, e também o porta-aviões Shandong chinês a 370 milhas de Guam, território americano. A Marinha Americana já se pronunciou sobre o fato. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre a questão dos grãos ucranianos. Vários países europeus que supostamente não, na prática, né, também, apoiam militarmente a Ucrânia, economicamente, estão tomando medidas bastante protecionistas, principalmente em relação ao setor primário. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, sensacional o apoio que vocês estão me dando. Para quem não sabe, eu estou concorrendo ao Prêmio Best de melhor canal de comunicação relacionado à educação, à informação, e a gente foi o mais votado pela 2ª vez consecutiva nas últimas 24 horas, saindo da 78ª posição para a 7ª colocação. Cara, isso é, assim, magnífico. Se vocês puderem continuar me apoiando, vota lá, pessoal, todo dia você pode dar um voto diferente. Eu vou ficar muito grato, é uma recompensa assim, vocês não têm noção de o quão é honroso pra mim estar no mesmo palco, né, no mesmo convívio com pessoas que foram, assim, motivadores para entrar nesse mundo da internet. Então, vota em mim, galera, se você apoia o meu trabalho, isso vai me ajudar bastante. E claro, se você quiser também ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da Internet Brasileira, com aula gravada, pessoal, resumos mensais, temas sobre Sudão, sobre Nicarágua, sobre Coreia, questões sobre o Brasil também, link na descrição, baratinho, menos de 70 centavos por dia, você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, que hoje o vídeo tá recheado, né? A gente teve primeiro a notícia do Sergei Lavrov, que fez, depois da visita que fez ao Brasil, se reunindo com Mauro Vieira, com membros ali do governo Lula, inclusive gerou um monte de polêmicas, principalmente contra os Estados Unidos. A gente teve também a visita dele à Venezuela. E aí é claro que os dois, eles aproveitaram para anunciar que os laços eles são extremamente efetivos, que a Rússia vai ajudar a Venezuela a superar as sanções que estão sendo praticadas pelos Estados Unidos há bastante tempo, por afronta à democracia, aos direitos humanos. Lembrando, pessoal, que a Venezuela ela apresentou um crescimento interessante ano passado, muito por conta do aumento do preço do petróleo, e lembrando, o crescimento é uma coisa proporcional. Então, se você está muito mal, é fácil você crescer mais de 2 dígitos. Imagina, né? O cara ele é bilionário, tem R$1 bilhão. Para ele crescer 100%, ele teria que ganhar R$1 bilhão a mais. Se eu tenho R$1, para eu crescer 100%, basta eu ganhar mais R$1, entende? Então, como a economia da Venezuela é pequenininha, qualquer crescimento absoluto pequeno representa um percentual bastante importante. Mas, tirando isso, cara, convenhamos que é um crescimento significativo e que a Venezuela está conseguindo fazer uma espécie de acordo com a própria oposição, que nem reconhece mais o Juan Guaidó como líder dessa oposição. Foi anunciada, então, uma série de acordos e a Venezuela se posicionou colocando que a operação militar especial, não chamou de guerra, assim como a Rússia também não faz, né? Está sendo motivada pela OTAN. Ah, professor, tá vendo? Os países da América Latina se posicionam contra os Estados Unidos.
Galera, vocês entendem que é muito diferente o Brasil se posicionar contra os Estados Unidos e a Venezuela se posicionar contra os americanos? Nós, diplomaticamente falando, a gente sempre manteve, em relação ao Itamaraty, posições oficiais, uma certa postura de neutralidade. A Venezuela, convenhamos, pessoal, não tem muito mais a perder, porque praticamente toda a sua economia já foi sancionada. Então, adotar essas posições fortes é muito mais fácil, claro, tá? Então é diferente a Venezuela falar e o Brasil falar, tá? Isso tem que estar bem claro aí para vocês. Outro ponto importante está relacionado, pessoal, à Coreia do Norte, que anunciou, inclusive, né, com imagens oficiais, novamente o Kim Jong-un do lado da sua filha. Imagina, né? Baita passeio em família, ô filha. Vamos lá ver o lançamento do satélite oficial aqui do governo norte-coreano para vistoriar as atividades americanas e sul-coreanas. Basicamente é isso, né? E ela está sendo levada para vários eventos, pessoal, de desfile de mísseis balísticos, de lançamento de mísseis, etc, né? E dessa vez, um satélite que ele fez uma experiência, né, fez um exercício em dezembro, inclusive foram divulgadas à época imagens de Seul, uma imagem meio quadriculada, preto e branco e tal, mas imagens de Seul, que a Coreia do Norte garante que é para facilitar a defesa contra os seus rivais estratégicos, citando ali, claro, Estados Unidos e os sul-coreanos. Segundo a Coreia do Norte, em conjunto com os drones que já existem por parte da Coreia do Norte, isso vai conseguir fazer uma defesa da Coreia do Norte e, em caso de um possível ataque contra a Coreia do Sul e Estados Unidos, atacar em posições sensíveis de defesa, não só da Coreia do Sul, mas também como armamentos, bases, navios, enfim, dos Estados Unidos. É mais uma tecnologia dos norte-coreanos contra os Estados Unidos. Lembrando que o Japão se pronunciou falando que qualquer teste, qualquer satélite que seja lançado, mesmo que não tenha fins militares no nível de ser um ataque, assim, isso já viola as próprias noções do Conselho de Segurança da ONU. A Coreia do Norte respondeu a essa acusação dos japoneses, falando que o que viola o Conselho de Segurança ou qualquer nível de segurança é a presença de militares americanos na Coreia do Sul, que transformou o país vizinho ao sul com uma base militar que tem como objetivo destruir os norte-coreanos. Então você tem essa guerra de narrativas aí entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, mas é fato que é um avanço bem importante, né, para os norte-coreanos. A própria mídia norte-coreana, que é a KNCA, anunciou que sim, o satélite está pronto e possivelmente ele vai ser lançado ainda em abril. Hoje a gente teve um pronunciamento oficial da Casa Branca, foi a Casa Branca que se pronunciou, tá? Que o Jake Sullivan, ele telefonou para o Celso Amorim, depois de todas as rusgas que rolaram nos últimos dias, acerca da relação entre Brasil e Estados Unidos. Tanto pelas declarações do Lula, a Ucrânia é tão culpada quanto a Rússia, o Brasil tem, aliás, a Rússia tem que se, aliás, a Ucrânia, perdão, tem que ceder a Crimeia, tem que ficar com o território da Rússia, criticou os Estados Unidos, falando que sim, Europa e Estados Unidos contribuem para o fortalecimento e para a continuidade dessa guerra. A gente teve um telefonema entre o Jake Sullivan e o Celso Amorim. Aparentemente, pelas declarações que foram dadas, foram discutidas questões sobre a guerra da Ucrânia, sobre possibilidades acerca de mudanças climáticas, né, como negociar mudanças climáticas, e também a preservação da democracia na América. Lembrando que os Estados Unidos considera, pelas medidas atuais, que o Brasil fazendo visita à China, à Rússia, Celso Amorim visitando a Venezuela, o Brasil não condenando as ações do Daniel Ortega na Nicarágua e, inclusive, não assinando aquela carta em defesa da democracia, segundo os Estados Unidos, estaria colaborando com o aumento das ditaduras. Isso foi uma coisa que até saiu no The Wall Street Journal, por exemplo. Eles deram uma matéria, pessoal, completinha, colocando que eles esperavam um outro Lula, entre aspas, porque os Estados Unidos, ele apoiou, não declaradamente, né, mas todo mundo sabe que sim, galera, o governo Lula contra o governo Bolsonaro, que era muito mais pró-Trump, ao contrário do Biden, que aparentemente estava mais do lado do Lula, e não esperava que o Brasil fosse apoiar o que os Estados Unidos considera, claro, como ditaduras, tá? A gente não sabe exatamente o que foi discutido, a Casa Branca se pronunciou somente dessa maneira, mas também é fato que a gente teve a declaração do próprio John Kirby, por exemplo, falando que sim, o Brasil está fazendo propaganda da Rússia e da China, e a porta-voz da Casa Branca, que é a Karine Jean-Pierre, também se pronunciou, colocando que o Brasil ele está errado, que os Estados Unidos não está motivando a guerra, e que inclusive ficou impressionada com o tom que o Brasil adotou na sua fala. Porque, né, até o momento, entendo, o Brasil estava, né, a gente quer um clube pela paz, um G20, pô, países que incentivaram, deram armas de um lado ou do outro, não deveriam participar das negociações. Isso é um pouco mais neutro, vai entre aspas.
Mas o Brasil colocando que a Europa e os Estados Unidos estão motivando a guerra, isso já perde um pouco o tom de neutralidade, tá? O Celso Amorim, galera, em todas as declarações que ele dá, né, ele fala que foi um certo exagero, que não foi exatamente isso que o Lula quis dizer, mas fato é que pegou muito mal, pelo menos com os Estados Unidos e com a Europa. Lembrando que hoje o Lula também se reuniu, galera, com a liderança da Romênia, com Klaus Werner, e lembrando que a Romênia está na fronteira ali do conflito. A Romênia, sim, é um país que apoia fortemente a Ucrânia e deu declarações nesse sentido depois da reunião com Lula no Itamaraty. Falou que sim, está apoiando a Ucrânia e que todo país que se considera civilizado, segundo o que a Romênia considera, claro, né, deveria estar apoiando a Ucrânia nesse conflito. O Lula falou que ele condena, sim, a invasão da Rússia, mas deixando bem claro toda aquela retórica que ele coloca, né? Não adianta a gente condenar os russos, sancionar os russos, isso porque nem faz parte da geopolítica brasileira sancionar sem autorização da ONU, porque não é isso que vai trazer a paz para o conflito. Então a gente condena a invasão da Rússia, mas deixando bem claro que sancionar os russos não é a solução para nada. Isso foi tudo no momento. Mas depois o Celso Amorim, que é o nosso agente especial ali, né, para as questões exteriores, como se fosse um auxiliar do Lula na questão do Ministério das Relações Exteriores, que é comandado hoje pelo Mauro Vieira, ele deu uma outra entrevista e teve um posicionamento um pouco mais enfático, falando de pontos sensíveis aí da relação entre Brasil e Estados Unidos. Falou, por exemplo, que a própria questão da Crimeia, que o Lula falou que a Crimeia tem que ficar com a Rússia, ele falou que isso é uma coisa que os países europeus praticamente falam a boca pequena, assim, sabe? Só não se pronunciam oficialmente porque isso vai irritar a Ucrânia. Mas que todo mundo sabe, segundo o Celso Amorim, que a Ucrânia não tem chance de retomar a Crimeia. Para qualquer tipo de acordo de paz, a Crimeia tem que ficar na mão dos russos. Os territórios invadidos, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, etc., aí a gente pode negociar, mas a Crimeia tem que ficar com os russos. Então, isso é uma posição da Europa, segundo o próprio Celso Amorim. Falou também que qualquer tipo de ameaça de revanche que foi feita, isso pode ocasionar uma coisa muito pior contra os russos, porque os russos não são qualquer um. A gente está falando de países que têm aliança, né, a Rússia com a Coreia do Norte, tem aliança com a China, é um país superpoderoso, é a maior potência bélica nuclear, pelo menos em número de ogivas, e veja o que aconteceu pós Primeira Guerra Mundial, quando você começou um processo de revanche contra os países perdedores. Acabou culminando com regimes mais extremistas e inclusive com a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a revanche não é a solução. Falou também que isso está sendo muito colocado pelo mundo como se o mundo tivesse ficado irritado com o Brasil, o que não é verdade, segundo ele. A gente não viu nenhum posicionamento dos países africanos, não viu nenhum posicionamento da Índia tecendo críticas à posição brasileira, e que, inclusive, não é nenhum consenso dentro da própria União Europeia, citando nominalmente o caso do Macron, Emmanuel Macron. A gente sabe que o Macron ele voltou um pouco diferente da viagem que ele fez à China. Lembra que ele falou? A Europa não pode ser vassala dos Estados Unidos. A gente tá tentando... Inclusive falou, tá? Que a França vai apresentar uma proposta de paz no início do verão. Então, segundo o Celso Amorim, não existe nenhum consenso da União Europeia. Vide o caso da França, que está muito mais a favor de uma resolução através de um acordo com a Rússia do que os outros membros, por exemplo. Falou da questão de não seguir todas as opiniões dos Estados Unidos. Deixou bem claro. Os Estados Unidos é sim um país importante para as relações Brasil e Estados Unidos, né? Um país relevante aí no nosso cenário internacional. É o nosso segundo maior parceiro econômico, mas temos posições, visões diferentes de mundo. E, inclusive, reforçou o que os BRICS, a Rússia, a China, vêm ressaltando toda hora. O Brasil é um país que apoia a multipolaridade. E aí, percebo como geopoliticamente a gente está muito mais próximo dos BRICS. Quem está falando sempre em uma nova ordem mundial, com os países emergentes liderando junto com os desenvolvidos, não é o G7, não são os países ocidentais. E sim, China, Rússia e os próprios BRICS. Então essa palavrinha multipolaridade, no sentido que ele está colocando, eu acho que deixa transpassar, né, uma imagem de muito mais apoio aos chineses e aos russos do que propriamente aos Estados Unidos. E outro ponto que foi colocado também em consideração foi a questão do apoio, né? Falou assim, olha, mas... Porque foi questionado pelos jornalistas, mas o Biden apoiou o Lula, esperava-se um outro tipo de comportamento. Segundo o Celso Amorim, o que houve foi um apoio à democracia brasileira, porque o outro candidato, segundo o Celso Amorim, não representava a democracia brasileira, mas que isso não dá o direito dos Estados Unidos interferirem no projeto político eleitoral. Segundo ele, é a mesma coisa que numa possível reeleição o Lula apoiar o Biden, aí o Biden vai lá e é eleito, aí o Lula fala, Biden, já que eu apoiei você, então eu quero que você faça essa política pública e tal. Não, cada país tem a sua própria soberania.
Ou seja, logo depois da ligação, deu um posicionamento, mas depois o Celso Amorim deu umas críticas ácidas aí aos Estados Unidos. O que você está achando disso, hein, pessoal? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Outro ponto relevante está ligado a, novamente, né? O que o Jack Teixeira está causando com os Estados Unidos. Depois da revelação dos documentos ali secretos do Pentágono, descobriu-se agora que os Estados Unidos espionou a própria ONU. Sim, galera, Guterres e outros membros ligados, principalmente à questão da Ucrânia, foram espionados, tiveram seus telefones grampeados para saber o que estava sendo discutido. A ONU se posicionou de maneira oficial, colocando que tem uma grande preocupação nessa atuação da inteligência americana. Mas, novamente, né? Beleza, professor. Pô, espionagem é errado, né? Com certeza. O que será que vai ser feito contra os Estados Unidos? Chuta aí, galera. Qual que vai ser a consequência para os Estados Unidos? Vai ser suspenso de algum organismo, porque fez uma espionagem legal? Vai sofrer sanções internacionais? Ou alternativa C, não vai acontecer nada? Deixa aí nos comentários, tá? Outra questão importante está ligado aos porta-aviões Shandong, em conjunto com outros 4 navios chineses, que ficaram a 370 milhas de Guam. Guam, para quem não sabe, é um território que está no Pacífico, uma ilha do Pacífico, em que você tem uma base militar americana, principalmente ligado à aeronáutica, né? Atua como se fosse uma espécie de ponto de apoio numa das regiões, talvez a região mais estratégica do mundo, que é o Pacífico, muito próximo do Mar da China Meridional. E depois que esses navios fizeram exercícios em Taiwan, depois da visita da presidente de Taiwan ao McCarthy, que é o presidente da Câmara dos Estados Unidos, esses navios, eles saíram, foram para a região do Pacífico e chegaram a ficar, como eu falei, a 370 milhas náuticas dos Estados Unidos. Lembrando que se ficar 200 milhas náuticas, já está dentro da ZE, a Zona Econômica Exclusiva, são águas internacionais, mas é uma espécie de afronta, claro. Os Estados Unidos anunciou que está percebendo essa movimentação da Marinha da Marinha Chinesa com seus porta-aviões, mas que como não houve nenhuma invasão territorial, só observa com grande preocupação. Mas, né, ponto para a gente ficar de olho. E para finalizar, galera, olha que interessante, né? Como a economia, ela fala muito mais alto do que algumas questões políticas. A gente sabe que grande parte da União Europeia está apoiando a Ucrânia, né? Isso está bem óbvio, tanto porque são países membros da OTAN e por aí vai. Só que, economicamente, alguns princípios começaram a ferrar a economia dos países que estão apoiando. Inclusive os países que mandaram caças. A gente teve, por exemplo, Polônia e Eslováquia que mandaram seus caças MiG-29 para a Ucrânia. Pô, armamento, né, galera? Uma interferência direta no conflito, mas que economicamente vem demonstrando preocupações. Por quê? Foi finalizado um acordo de grãos com a Ucrânia. Um acordo que aceitava grãos produzidos na Ucrânia praticamente sem taxas entrando no mercado europeu. Pô, galera, a situação de guerra, início da guerra, meio que dá para entender. Só que isso fez com que alguns países, principalmente que também são produtores de grãos, e aqui eu cito para vocês, galera, por exemplo, a Bulgária, a Polônia, Hungria, Eslováquia e a própria Moldávia, que tem problema com os russos, hein? Movimento separatista da Transnistria, anunciarem: olha, eu não entendo em que sentido a gente quebrar os nossos produtores locais vai ajudar os ucranianos. Professor, como assim? Se os grãos ucranianos entram sem nenhum tipo de taxa nesses países, após um acordo de incentivo aos produtores ucranianos, isso vai fazer com que os nossos produtores quebrem. E a gente sabe, galera, que em grande parte desse país do leste europeu, existe um lobby do setor primário muito forte que não quer que os grãos ucranianos quebrem, claro, né? A gente teve, por exemplo, um anúncio, galera, de uma queda de 30% do valor dos grãos em alguns países ali do leste europeu. Então, eles estão proibindo a circulação de grãos. A Bulgária foi a que mais recentemente fez isso para proteger os seus agricultores nacionais. Percebam como geopolítica, economia à parte. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Não esquece, hein? Prêmio Best, volta lá, professor Ricardo Marcílio. Vou agradecer demais vocês, hein? Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau, pessoal.